parece que é uma coisa que toma conta da gente, assim, e a gente não sabe explicar direito. E parece que toma toda a nossa mente, toma o nosso comportamento, e a gente meio que fica brigando com essa coisa, e a gente não sabe o que que é, a gente pensa que é a gente mesmo, a gente fica se culpando por ser assim, fica tentando sair, quanto mais a gente tenta sair, mais ansioso a gente fica. Pelo menos é assim que eu me sinto em relação à ansiedade. E é importante a gente saber que ansiedade é essa, o que que é ansiedade, e reconhecer ela, para que a gente possa se distanciar dela, para que a gente possa começar a controlar. Então, o que que é a ansiedade? A ansiedade, às vezes, ela é confundida com depressão, às vezes ela é confundida com angústia, às vezes ela é confundida com outras coisas, mas a ansiedade propriamente dita, ela é um estado na nossa mente e nas nossas emoções, é um estado de apreensão, de atenção, é um estado de inquietude. A gente não está tranquila, a gente está apreensiva, a gente está esperando alguma coisa, em alerta. Isso é a ansiedade. E ela geralmente ela vem em um ambiente de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Isso é ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer e você fica tentando se proteger para você não ficar, não ser atacado, não adoecer. Então você se prepara para aquela coisa que você está esperando. Então, uma apreensão do futuro. Quando a gente fala de ansiedade, não existe ansiedade para o passado. Ah, eu estou ansioso do passado. Não. Ansiedade já denota um futuro. E ansiedade sempre é você antecipar esse futuro. Quem vive de ansiedade não vive no agora, vive no depois. Porque ele não consegue viver o agora. Ele só vive o depois. Porque ele antecede esse depois. Ele faz o depois ser agora. E como o depois só vai vir depois, então ele fica tentando controlar esse depois. Isso é ansiedade. Você tentar controlar o depois. Porque você está ansioso, você está inquieto, você está apreensivo, você está alerta. Não é aquela tranquilidade. Não, é um alerta. Eu estava um pouco ansiosa antes da gente começar a nossa reunião. Eu falei, nossa, é a 14ª reunião nossa, e, e eu vou começar a reunir com elas de novo toda terça-feira. Nossa, aí dá aquela certa apreensãozinha, aquela questão assim, nossa, tem que me preparar para falar para as mulheres. É aquela sensação de o que vai ser? Será que eu vou falar alguma coisa que realmente elas estão precisando ouvir? Então, eu senti uma certa ansiedade pelo desconhecido, por aquilo que eu não sabia o que ia acontecer. Isso é ansiedade. Em níveis adequados, normais, essa ansiedade, o que ela me traz? Uma motivação para eu estar aqui com vocês. Ela me fez eu me preparar. Aqui, ó, eu fiz um mapinha, mapa mental. Então, esse mapa mental, enquanto eu estava fazendo agora à tarde, foi essa ansiedade de tipo, eu preciso de me preparar para falar para elas, porque eu não posso chegar lá e só falar, eu preciso de escrever algumas coisas para eu saber o que eu vou falar. Então, essa ansiedade em níveis normais, ela traz essa expectativa do novo, ela te prepara para alguma coisa nova. Por exemplo, quando a pessoa vai conhecer um novo namorado, uma nova pessoa, no primeiro encontro, então ela tem aquela expectativa do novo, ela sente ansiedade. Essa ansiedade, em níveis normais, ela é boa. Ela vem e ela já vai embora. Por exemplo, eu estava mais ansiosinha antes de começar. Agora que começou, estou de boa, que já entrei na veia para falar para vocês daquilo que eu mais entendo, que é a ansiedade. Então, estou de boa. Aquela ansiedade que eu estava um pouquinho antes já suavizou.
entendeu? Essa é a ansiedade normal. Agora, a ansiedade em excesso, quando você fala assim, eu sou uma pessoa ansiosa, quer dizer, eu tenho excesso de ansiedade, é uma sensação que perturba, que te tira a paz, que te inquieta e algumas vezes paralisa a gente. Essa ansiedade não é legal. E essa ansiedade, ela vem sem estímulo. Por exemplo, eu tive ansiedade antes de começar, porque tinha um momento novo que eu ia viver com vocês aqui agora. Dia 1º de fevereiro, a primeira reunião do Jornada da Alma. Então, eu tinha um estímulo real para sentir essa ansiedadezinha e essa, eu tenho que me preparar para a reunião. Agora, a ansiedade que não é legal e que está em excesso, ela não precisa de estímulo. Ela está no seu corpo o tempo todo. Ela não se desliga. Ou ela está no seu corpo em níveis assim desequilibrados, ou seja, é um momento que você controla, que você é familiar, para você. Não era para trazer ansiedade, e você está sentindo ansiedade por aquela situação. Ou seja, ela vem de uma maneira que não era para estar ali. Ela é excessiva, ela é inadequada. Essa ansiedade não é legal. E quando você detecta isso, você pode detectar que você é uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade está te tomando de uma maneira que não é a hora dela estar ali. Porque a ansiedade é igual o medo que eu falei para vocês, que o medo faz parte da ansiedade, entendeu? A ansiedade tem a qualidade do medo no meio, e a gente já falou sobre medo num dos nossos encontros. E é a mesma definição, é assim, é o sistema de alarme do corpo. O nosso corpo precisa de sobreviver. A gente precisa de lutar pela vida. Então, nós temos uma parte do nosso cérebro que nos avisa quando a gente está em perigo. Fala, opa, se atente aí, porque você está ameaçado. E aí o alarme grita no nosso corpo. Na hora que o alarme grita no nosso corpo, o seu corpo se prepara ou para encarar o perigo e para enfrentar, ou para fugir, porque esse perigo é muito grande, então eu vou fugir. Perna para quem tem. Então você se prepara para isso. Alguns corpos, alguns organismos, simplesmente fica imóvel diante de um perigo. Então, você pode ter, diante da ansiedade, você pode ter 3 tipos de reação. Luta, é aquelas pessoas que ficam irritadas o tempo todo, que brigam com todo mundo, que fica igual um balão prestes a explodir, você quer brigar com todo mundo, você fica irritado, nervoso. Luta. A outra reação é fugir. É aquelas pessoas que não dizem nada para ninguém, que só quer dormir, que quer ficar sozinho, que foge dos ambientes, que não quer encarar as pessoas. Essa é a fuga. E tem aquelas que ficam imóveis. Cara, eu não sei o que eu faço aqui, eu fico apática diante das situações, mas a ansiedade está tomando conta da minha vida. Quando você tem essa ansiedade, é importante você saber como ela está no seu corpo e como é que ela se apresenta no seu corpo. É importante você saber para você controlar ela. Então, olha só que interessante. A ansiedade, ela se manifesta no corpo, na nossa fisiologia, no nosso físico, ela se manifesta no nosso emocional, nas nossas emoções, ela se manifesta na nossa mente, na forma de nós pensarmos, e ela se manifesta no nosso comportamento, como é que a gente se comporta nas situações. Então, eu vou falar desses 4 elementos que a ansiedade se manifesta, para você compreender como é que como é que essa ansiedade está como é que ela está se manifestando em você. Por exemplo, na questão física, essa ansiedade ela pode se manifestar com sensações físicas.
ela apresenta coisas no seu corpo. Então, basicamente assim, quando a ansiedade ela vem no seu corpo, ela se manifesta assim. O seu pulmão, você fica, parece que está te faltando ar. Você não fica tranquila respirando normalmente. Você fica um pouco sem respiração, com aquela sensação de sufocamento. Você tira mais ar do que inala. Você exala mais ar e não consegue inalar o ar que precisa. Então, o seu corpo, na verdade, ele está acumulando oxigênio no sangue e isso faz com que você não consiga pensar direito, não vem muito para o cérebro. E aí você dá aquela questão, aquela sensação de tontura. Já viu quando você está muito ansioso, você não consegue raciocinar direito porque o seu coração e o seu pulmão, a sua respiração fica curta, você fica, parece que com pouca respiração, aquela sensação de sufocamento e de desmaio. E aí o seu coração bate muito mais forte, porque o seu coração ele tá se preparando para você fugir ou lutar. Então o coração começa a bombear mais sangue. Aí te dá taquicardia, te dá palpitação. Algumas pessoas altera a pressão, exatamente porque o emocional faz com que o seu corpo responda. O seu coração está dizendo, pô, tá em perigo, então vamos trabalhar mais forte. Então, taquicardia. O que acontece? Os seus músculos, eles ficam todos tremendo. Não sei se você percebe, você fica tremendo. Por quê? Porque o corpo está se preparando para lutar ou fugir. O sangue, na verdade, está indo. Ele sai do meio da região do meio do corpo e vai tudo para as extremidades. Vai para os músculos. Porque é como se estivesse preparando os músculos para você correr. Por isso que os músculos ficam todos tensos aqui, ó. Quem tem ansiedade tem muito isso aqui tensionado, exatamente porque os ombros são uma coisa muito importante para você lutar e para você fugir. Por isso que a nossa pele fica gelada, a gente fica branca, porque some o sangue. E o sangue vai para as outras partes do corpo, preparando você para alguma coisa. Olha que interessante. E o cérebro, como é que o cérebro tá acontecendo? Não entra mais muito sangue no cérebro, o cérebro fica sem muito sangue, porque o sangue está todo nos músculos para fugir. Você não precisa de pensar, você precisa de agir. É assim que o corpo, ele lê. Você não precisa de pensar nessa hora, você precisa de agir, você precisa de correr. Por isso que dá aquela sensação de que você está fora do seu corpo. Daquela sensação de uma fraqueza, uma confusão mental, você não consegue ser racional nessas horas, porque não é hora de pensar. É o seu sistema límbico, é uma parte do seu cérebro, que é a parte da sobrevivência que está acionada. Então, essa parte da sobrevivência, ela corta a parte lógica sua. Então, você não consegue logicar, você não consegue raciocinar, refletir numa hora que você está ansioso, porque está acontecendo tudo isso no seu corpo. É o seu corpo dizendo, você precisa de sobreviver, que você está em ameaça de vida. Então, esses são os sintomas físicos. Você pode ter alguns, como pode não ter. Os sintomas nas emoções. Quem está ansioso, geralmente ele sente medo, sente que está num momento incerto, não consegue sentir confiança naquele momento. Uma pessoa ansiosa, ela sente impotência. Eu sou impotente diante desse perigo. Ela se sente incapaz diante das situações. Ela não é forte. Ela não é. Eu não sou uma pessoa confiante, autoconfiante. Não, você se sente que você está em perigo, você se sente incapaz e dá aquela sensação de desamparo. Por isso que traz muita angústia a ansiedade, porque é uma sensação de incerteza que você tem nas suas emoções. Esses são os sintomas
das emoções. Os sintomas cognitivos passam na sua cabeça. O que passa na sua cabeça na hora da ansiedade? Nunca passa, eu vou enfrentar isso. Sabe o que passa? E se acontecer alguma coisa? A frase do ansioso que fica martelando aqui na mente é: e se? E se não der certo? E se acontecer o pior? E se der negativo aquilo lá? E se eu pegar uma doença? E se eu for sempre infeliz na minha vida? E se eu não conseguir? Tá vendo? A ansiedade, ela traz esse e se muito forte na nossa mente. E como o nosso corpo não deixa a gente raciocinar, a gente fica preso nesse pensamento acelerado. E se, meu Deus, e se acontecer, e eu preciso de ver, e a mente fica acelerada exatamente por causa disso, porque não consegue parar, racionalizar e se acalmar. Porque a própria mente, ela entra nesse ciclo de que precisa de ver o que está acontecendo, você precisa de reagir, você precisa de sobreviver. Fica nesse movimento muito acelerado, o pensamento. E aí eu falei dos sintomas físicos, falei dos sintomas emocionais, falei dos sintomas cognitivos, o que passa na nossa mente. Os sintomas comportamentais é o que eu faço na hora da ansiedade. Algumas pessoas, como eu já disse, fogem, você evita, você simplesmente não faz aquilo que te dá medo. Por exemplo, eu sinto ansiedade quando só de pensar em dirigir carro. Então, o que eu faço? Eu nunca pego o carro, eu evito de pegar carro. Eu sinto ansiedade quando eu vou dar a minha opinião para mais de uma pessoa. Então, o que eu faço? Eu evito, ninguém fica sabendo do que eu penso. Por quê? Porque eu não quero sentir isso. Então, como é que eu me comporto? Eu fujo. Então, fugir. Ou eu luto. Eu mostro uma força que eu não tenho, eu mostro para os outros que eu não estou com medo, eu fico. Às vezes a pessoa ela mostra uma raiva, a pessoa fica meio descontrolada. Então ela joga essa ansiedade no descontrole, então ela está lutando. O corpo reagindo comportamentalmente como luta. Ou ela paralisa, que são as pessoas que procrastinam as coisas, são as pessoas que têm aquela apatia, nunca sai do lugar por medo, por ansiedade, porque tem medo do que vai acontecer, porque fica pensando e se, então é melhor eu não fazer. Aí fica só procrastinando o que vai acontecer. Esses são os sintomas da ansiedade. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente tem que identificar essa ansiedade, como é que ela está se manifestando no nosso corpo. Como é que é a maneira de eu pensar quando eu estou ansioso? Como é que é o meu sentimento quando eu estou ansioso? Como é que o meu corpo está reagindo quando eu estou ansioso? Onde é que fica mais tenso? Algumas pessoas ficam tensas na barriga, algumas pessoas ficam tensas aqui na testa, nas têmporas, algumas pessoas sentem muita dor nas costas. Então é importante você saber aonde está concentrado essa ameaça no seu corpo para você aprender a relaxar. E mais para frente eu vou ensinar algumas técnicas de relaxamento. Então você tem que saber, é no ombro que eu fico muito tensionada? É aonde? Em que lugar do meu corpo? Então, por isso que é importante você saber qual é o meu sentimento, o que eu penso, o que é que não para de passar na minha cabeça, como é que eu me comporto, para que a gente entenda e a gente desative essa ansiedade. Então, essa ansiedade, ela, na verdade, ela ativa o nosso modo ameaça. Eu estou sendo ameaçada e tá ativado aqui. Então, eu percebo tudo que acontece na minha volta, eu estou percebendo como uma coisa assim que é incontrolável. Eu não posso controlar, é incerto, é inesperado, é imprevisível. Então, eu sempre estou com essa sensação de que alguma coisa pode acontecer.
E é uma antecipação do futuro, porque você não está no aqui e agora. Você está se preparando para o que vai acontecer alguma coisa. Então você já antecipa a ameaça que pode vir para você ou não. E aí você percebe esse perigo que você não pode nem prever e nem controlar. Exatamente essa ansiedade. Eu estou com medo de alguma coisa que eu não posso prever, não posso controlar, e eu estou me sentindo aqui incapaz. Então, interessante a gente saber que a ansiedade, ela na verdade, ela faz com que você olhe um futuro, ele muito catastrófico, uma coisa que pode acontecer e eu não controlar, e também traz aquela sensação de eu sou impotente, eu não sou capaz de enfrentar esse perigo. Por isso que a ansiedade se instala. E como, Vânia, eu posso saber se eu tenho ansiedade, essa ansiedade que não é para estar no meu corpo? Porque a ansiedade é normal, eu mesmo falei para vocês que eu sinto ansiedade. Como é que eu sei que eu preciso de tratamento? Alguns sinais que mostram que você está com uma ansiedade que não é legal. Essa ansiedade, ela se manifesta de modo generalizado. Por exemplo, eu só sinto ansiedade, só senti ansiedade hoje com essa reunião aqui. Eu estava fazendo outras coisas, eu não estava ansioso quando eu atendi outra pessoa hoje à tarde, quando eu falei com algumas pessoas. Eu soube separar muito bem. Agora, quando você é ansioso, a sua ansiedade, ela te acompanha em todas as áreas da sua vida. Você está no trabalho, você está ansioso, você está em casa, você está ansioso, você está na igreja, você está ansioso, você está com seu amigo, você está ansioso. Sabe, ela se generaliza para todos os campos. Você não pensa só na situação que vai acontecer em respeito a essa reunião. Você pensa nessa reunião, no que vai acontecer quando você acordar amanhã, essa semana, aí o mês que vem, entendeu? A ansiedade, ela não tem um foco, ela tem um monte de focos que te provocam essa incerteza. Primeiro é isso, ela é generalizada. Outra coisa, ela está interferindo no seu funcionamento normal da sua vida. Ela está interferindo nas suas ocupações, nas suas atividades, nos seus sentimentos, ela está interferindo naquilo que você produz do seu trabalho. Você não consegue se sentir satisfeito, relaxado. Você sempre está com essa sensação de que alguma coisa pode acontecer. Então, interfere em tudo que você faz na sua vida, está interferindo em todas as áreas da sua vida. Terceiro, essa ansiedade, ela não se manifesta só nessa hora aqui. Ela tem uma duração prolongada demais. É muito tempo que essa ansiedade está se manifestando, ela não está se desligando. Então, ela tem uma duração mais do que o meu corpo pode aguentar, mais do que eu quero. Ela está me atrapalhando na minha vida, ela não desliga. Então, a duração de uma ansiedade, se tiver mais do que o seu corpo pode aguentar, mais do que você quer, é um sinal de alerta. A outra coisa, a ansiedade se manifesta sem estímulo nenhum. Eu não preciso de uma situação para eu sentir ansioso. Eu estou ansioso o tempo todo. Eu estou ansioso com qualquer coisa. Também é outro sinal. E outro sinal, alguma coisa que não precisava de ficar ansioso, eu fico. Coisas leves, coisas inofensivas, eu fico, parece que, com uma hipersensibilidade para sentir ameaça, para sentir catástrofe, para sentir que alguma coisa pode acontecer no meu futuro e na minha vida. Então eu fico assim, com essa sensação de que eu nunca estou pisando em terreno firme, parece que minha alma está instável, minhas emoções estão instáveis e eu estou sentindo essa apreensão. Existem alguns transtornos que é importante a gente saber sobre a ansiedade, sabe? Que você pode estar sentindo algumas dessas coisas que elas são, elas têm nome.
essas coisas que você está sentindo, que você, ou alguém próximo a você pode estar sentindo. E é bom você saber, para você identificar que tipo de ansiedade que essa pessoa está sentindo. Tem um transtorno que são as fobias sociais. As fobias sociais é tudo aquilo que te traz ansiedade em relação a, a, a você estar exposta a uma situação social. Você falar em público, você aparecer para as pessoas, tudo que envolve um ambiente que tem outras pessoas, você tem medo, você tem fobia. Então, essa é uma fobia social, é um dos transtornos que manifesta nas pessoas. Tem uma que chama TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É muito comum esse, é uma ansiedade que a pessoa sente que é uma preocupação excessiva por tudo. Tudo que acontece, ela sente ansiedade. Gente, o TAG é um transtorno muito comum, que a pessoa fica, se sente incapacitado nas suas ocupações diárias da vida, porque ela sente ansiedade por tudo. Ela sente ansiedade se estiver dentro de um carro, ela sente ansiedade se estiver dentro do trabalho, dentro do banco, dentro de um mercado, dentro de tudo gera, qualquer situação gera ansiedade nela, ela fica com essas sensações que eu falei para vocês aqui, sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos e um comportamento assim que ela tenta de tudo não transparecer. Às vezes ela fica lutando para não transparecer essa ansiedade, mas ela sente essa insegurança o tempo todo. Então, chama transtorno de ansiedade generalizada. Tem um outro transtorno que chama TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que também é dos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque é uma obsessão de pensamento, obsessão são pensamentos que você não consegue controlar. E compulsão é um comportamento que você não consegue controlar. Então, são pensamentos que você não controla e são comportamentos que você não controla. Isso tudo junto se torna o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Um outro chama de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. É quando uma pessoa passa por uma situação muito angustiante. E aquela situação continua com ela, perdura essa sensação de que ela está em perigo, perdura por longos anos, às vezes meses, às vezes anos. Algumas pessoas que foram abusadas na infância podem carregar esse TEPT e ela nem percebe. Como não percebe? Como a gente percebe isso? Quando ela vai se relacionar com outras pessoas, aí ela não consegue se abrir. Aí você vê que aquela situação que ocorreu lá na infância ou lá na adolescência está perdurando até hoje. Então pode ser qualquer coisa, uma pessoa que foi que participou de um acidente de carro pode trazer esse estresse pós-traumático. Pessoas que perderam alguém violentamente, que alguém muito querido morreu, e quando ela recebeu aquele impacto daquela notícia, ela não consegue se desligar desse impacto da notícia. Vira estresse pós-traumático, não é mais o luto. Não consegue processar o luto, vira o estresse pós-traumático. Agora eu vou falar de dois que eu tive, que também é muito comum e eu sempre pego as pessoas tendo isso. Tem um transtorno chamado agorafobia ou agorafobia. É uma situação de ansiedade muito forte, numa situação que você não pode escapar. Eu lembro quando eu andava de ônibus, eu não podia entrar dentro de um ônibus. Naquela hora, quando eu entrava no ônibus, me dava aquelas sensações de ansiedade. E eu falava, meu Deus, não tem como eu sair daqui. Como é que eu vou pular a janela? O ônibus está em movimento. Agora, a fobia pode acontecer em lugares abertos, muito abertos, do tipo,
Aonde está minha casa? Aonde está? Eu não estou me reconhecendo esse lugar aqui, então dá aquela ansiedade terrível. Em lugares fechados, tem gente que não aguenta ficar dentro de um lugar que esteja tudo fechado. Naquela situação específica, dá aquela ansiedade. Quando ela sai, a ansiedade ela, ela se abaixa, entendeu? Aí a gente chama esse transtorno de agorafobia. E o outro transtorno que dá é o transtorno do pânico. O pânico, as pessoas geralmente chamam de crise de ansiedade, que é uma ansiedade que dá um pico de ansiedade tão grande que você pensa que você vai morrer. O transtorno do pânico, ele dá em momentos específicos e dura pouquíssimo tempo. Dura no máximo, assim, o pico dele maior é 10 minutos. Ele, assim, ele começa e dá aquela sensação de morte, dura uns 10 minutos, e depois ele vai caindo, 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 não passa mais do que meia hora. Em meia hora você viveu uma vida que você achou que você ia morrer. E nessa meia hora você vai para o hospital, você para no hospital, você pensa que você está com ataque cardíaco, você pensa que você está tendo um infarto, você pensa que você está morrendo de alguma coisa, passa mil e uma coisas, você não consegue pensar. O pânico, ele é um mal súbito que vem e depois vai embora. E ele dura pouco tempo, mas esse tempo que ele dura, parece que a pessoa não consegue aguentar. É diferente da ansiedade. A ansiedade é uma coisa progressiva e é uma coisa contínua. A crise do pânico, a crise da ansiedade, ela vem, toma você e depois vai embora. Ela é assim. E eu já ouvi falar, eu já tive isso, mas eu sempre ouço as pessoas falando que quem teve, a vida nunca mais é a mesma, porque fica morrendo de medo de ter de novo. E só esse medo de você ter, de ter de novo, já é a ansiedade se prolongando no seu corpo, né? Então, esses são os transtornos que eu vim falar aqui para vocês. Gente, a ansiedade, ela é uma coisa assim que a gente quer controlar, na verdade. Na verdade, é uma vontade de ter o controle. Ansiedade é uma vontade de você ter o controle de alguma coisa. Você não se sente capaz de controlar aquilo. E aí a gente vê que a ansiedade, ela é uma coisa assim que ela é inútil. Porque você não vai conseguir ter controle da vida. Não é verdade? Então, até a sua mente compreender que você não precisa de ter controle de nada, a ansiedade já tomou conta dos seus pensamentos e da sua vida. E eu queria trazer aqui para vocês, com esta psicoeducação, do que é a ansiedade, porque a gente precisa de saber como é, o que é essa ansiedade, para a gente pegar ela e ter o controle dela. Eu gosto muito de ver na palavra de Deus as pessoas que são humanas, que elas têm os mesmos problemas que a gente, sabe? Você vê, quando você vai ver a palavra de Deus, você vê que os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles não eram super-heróis. E a gente pode aprender com o que eles viveram. E quando a gente fala de ansiedade, de ter uma mente ansiosa e da gente ser ansioso, sabe de quem que eu lembro? Na Bíblia, uma mulher. Eu lembro da Marta, irmã de Maria. Porque aquela mulher, para mim, ela é uma pessoa que sofre de ansiedade. Porque todas as vezes que a Bíblia fala dela, são poucas, mas as poucas vezes que fala, ela sempre está em movimento, sempre está querendo controlar alguma coisa. Você vê quando o Lázaro morreu, Jesus demora 4 dias para chegar até lá. E elas sabiam quem Jesus era. Elas sabiam que Jesus tem um controle de tudo. Jesus era Deus. Jesus era o profeta esperado. Jesus era o Messias esperado.
e elas tinham presenciado muitos milagres do nosso Senhor Jesus. E quando Jesus chega, depois de 4 dias, o Lázaro já está já tá sepultado. A Bíblia diz que ele nem chegou lá, ele estava andando no caminho. Aí quem vem ao encontro dele? Quem vem correndo? Quem não aguenta esperar sentado lá na casa? Porque ele estava indo em direção à casa dele, da família que ele tanto amava. Marta, Maria e Lázaro, que era a família que ele muito amava. Era uma família que Jesus muito ficava na casa deles. E Jesus está indo lá em direção. Antes de Jesus chegar lá, Maria não aguenta. Ela vem correndo. E ela fala para o Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, ela já vem falando, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, com toda a paciência, fala, Marta, sim, Marta, você crê, eu creio e tal. Foi aquela conversa entre os dois, né? Então você vê uma Marta que não espera. E aí ela conversa com Jesus, ela acaba de conversar com Jesus, ela não espera aqui com Jesus, ela corre lá para Maria, e Jesus está ali. Ela corre lá para Maria e fala, Maria, vem correndo, que Jesus chegou. Sabe aquela pessoa muito... que pensa muito rápido, que precisa de estar no controle, precisa de fazer as coisas? Era Marta. E essa passagem aqui que eu queria falar com vocês é que Jesus está na casa deles. Jesus está lá, hospedando na casa deles. Aí a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, o capítulo 10, no versículo 39, diz que a Maria, ela estava lá sentada, aos pés do Senhor, ouvindo o que ele estava falando, ouvindo os seus ensinamentos, e lá, cara, parada, quietinha, ouvindo o Senhor. E a Marta estava fazendo o quê? Ocupada com muitos afazeres da casa. Algumas vezes a gente até pensa assim, não, mas precisa de ter uma qualidade assim de você fazer as coisas. Você precisa de providenciar. Então, se não fosse Marta, Jesus não estaria comendo, Jesus não estaria num ambiente assim, com todos os confortos. Tinha alguém fazendo alguma coisa. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela estava ocupada com muitos serviços. Ou seja, precisava daquele tudo de serviço? Talvez não, porque Jesus fala para ela. Jesus responde a ela quando ela diz assim, ela vai lá e fala para Jesus assim, Jesus, dá um jeito na Maria, porque só eu que estou fazendo as coisas aqui, ou seja, eu estou querendo controlar as coisas, Jesus, eu estou querendo fazer as coisas acontecerem aqui, meu braço forte, eu preciso de controlar. Fala para Maria vir me ajudar, que ela está me irritando, aqui só parada olhando para o Senhor. Aí diz que Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse assim, no versículo 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Tá vendo os sintomas da ansiedade? Preocupação, você quer prever todas as possibilidades. Você fica inquieta, você fica apreensiva, você fica achando que é incerto, você precisa de ver todas as coisas, você precisa de estar no controle das coisas. É essa sensação de inquietude, de preocupação, de angústia que causa na vida da pessoa. Aí Jesus fala assim, tu está muito inquieto e você está preocupado com muitas coisas. Aí ele diz mais, só que, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. O que ele está querendo dizer é, não adianta você se preocupar e se afobar e trazer o depois para agora. Porque uma coisa só basta, que é o agora, que ele diz assim, e a Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada dela. O que seria essa boa parte? Essa boa parte que Maria escolheu? É a tranquilidade, a calma, aquele de sentar aos pés de Jesus e só ouvir, a serenidade,
a paciência, aquele descanso, momento de descanso. O mestre está aqui, eu vou simplesmente ouvir o que ele tem para me ensinar. Eu não preciso de ficar dando coisas para ele, mostrando coisas para ele, cuidando dele. Ele está me ensinando agora, então eu preciso de me descansar na presença dele. Aquela sensação de confiança, eu não preciso de ficar preocupado se Jesus vai passar fome ou não. Eu confio que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Aquela estabilidade, aquela sensação de estabilidade, de calmaria. E o que é a boa parte? Você ter esperança que o amanhã vai ser legal. Porque a ansiedade faz com que você catastrofiza o amanhã. E a boa parte, que é o contrário da ansiedade, que é a paciência, é a esperança. Cara, amanhã vai estar bem, porque o meu Senhor Jesus está aqui comigo. E é aquela sensação de otimismo. Vai dar tudo certo, porque a palavra de Deus me garante isso. A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem. Então eu não tenho que ficar controlando, ficar nervosa por causa das coisas e agitada e querendo que fulano de tal mude, querendo que a minha irmã mude, que um fulano de tal faça isso, faça aquilo, porque eu estou me irritando com o que as pessoas estão fazendo ao meu redor. É calmaria, é serenidade, é viver simplesmente o agora. Porque a ansiedade é você só viver o amanhã. Tem uma frase que diz assim: a preocupação ela é inútil. É muito inútil. Porque se alguma coisa acontecer e você não controlar, não adiantou você ficar ansioso e preocupado. E se não acontecer, também não adiantou você ficar preocupado. Então é inútil você ficar pensando no amanhã e trazendo ele para cá. Você não sabe nem se você vai viver até o amanhã. Então viva o agora. E viver o agora é estar aqui nesse momento presente. A ansiedade não nos deixa viver assim. A ansiedade ela traz aquela apreensão e aquela preocupação do depois. E a gente precisa de compreender isso. A nossa mente precisa de processar isso, de entender isso. E eu trouxe essa psicoeducação aqui para você exatamente isso. Por isso, você só consegue controlar aquilo que você conhece. Se a gente sabe de tudo isso, a gente já começa a mandar sinais para o nosso corpo, para a nossa mente. A gente faz o seguinte, a gente distancia a nossa ansiedade da gente. Porque às vezes a gente acha que a gente é a ansiedade. E, minhas queridas, nós não somos ansiedade. Nós somos nós, a ansiedade é a ansiedade. E você tem que se distanciar dela, por isso que é bom, importante você saber quem é ela, o que é ela, como ela se processa no seu corpo. Porque você se distancia dela, você fala, epa, você não sou eu, você não está misturado comigo. Olha você aqui, você identifica ela na hora que ela está ali. E você pode discriminar como ela está se manifestando no seu corpo. Porque, assim, a ansiedade, ela aciona, eu já falei para vocês, ela aciona o modo sobrevivência do nosso corpo e tira o modo lógica, o modo racional nosso. E nós temos que voltar para o nosso lado racional. Nós temos que viver o que nós cremos, como nós queremos viver, nós temos que ter essa certeza. Quais são os sentimentos que eu quero sentir? Escreva. Quais são os sentimentos que você quer sentir? O que eu quero pensar a partir de agora? Escreva o modo como você quer pensar. Como eu quero me comportar a partir de agora? Eu quero encarar isso, ou eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, fazer aquilo. Quando você faz isso, você já começa a mostrar para o seu corpo que você está começando a controlar. E não se deixar levar por todas as circunstâncias que a ansiedade vem e toma a sua vida, que é o modo automático. Você já começa a trazer essa realidade para você. Porque a ansiedade, minhas queridas, é irreal. Ela não te mostra a realidade. Ela te mostra uma catástrofe que pode ser que aconteça ou não.
Ela te mostra um controle que você não tem de nada. Você não tem controle de nada. Então, ela é mentirosa. Duas mentiras que o cérebro nos diz quando a gente está em ansiedade. Primeiro, você superestima a intensidade da ameaça. Vai acontecer. Então, você aumenta o que pode acontecer de perigo. Você aumenta todo o seu sofrimento. Você aumenta a sua irritabilidade. Você aumenta o que o outro está fazendo por você. Você aumenta toda a situação, se aumenta na sua cabeça. Isso aqui é um problema muito grande. Então, você superestima a dificuldade do problema. E a outra mentira que a ansiedade ela faz no nosso cérebro é que ela subestima a sua capacidade de enfrentar esse problema. Você se sente incapaz. Você não consegue ver que você pode enfrentar aquela situação, sim. Que você está tranquila, você não está sendo ameaçada, que você tem uma torre forte, tem um porto seguro, que você tem famílias que te amam, que você tem Deus, que você tem igreja, você consegue ver, você tem que tirar essa mentira e ver o que você tem ao seu redor que está te trazendo esta segurança na vida. Minha vida está nas mãos de Deus, meus problemas estão na mão de Deus. Então a gente tem que tirar essa mentira e trazer a realidade para o nosso cérebro, dar um choque de realidade para a nossa vida. E eu gosto muito do Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E no versículo 10, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é uma ordem de Jesus para nós. Viver com essa tranquilidade na nossa mente, no nosso coração. Não se deixar abater, não se deixar nunca abater pelas circunstâncias. Ficar firme, seguro e calmo diante das situações. Se eu pude, de alguma maneira, ajudar vocês a compreenderem um pouco, eu já me sinto satisfeita, porque você compreendendo, você se distancia e você não se identifica mais com essa ansiedade, ou seja, ela não está mais grudada em você, ela está distante de você, porque você está conseguindo ler ela, você está conseguindo observar ela.